E agora eu quero convidar você para prestar atenção na palavra de hoje. Olá, graça e paz para você. Você já me conhece, eu sou a pastora Elisa da AVC International Church e hoje eu estou aqui no lugar do pastor Gesiel. Ele não está aqui hoje porque ele entrou num propósito de 21 dias e inclusive eu quero estar pedindo a oração de todos vocês que estejam cobrindo ele de oração para que o Senhor dê saúde, graça, que o Senhor ordene seus anjos para estar pelejando pela vida dele. Amém? Então nós vamos hoje comentar sobre um texto muito conhecido da palavra do Senhor, que está lá no livro de Mateus. Se você puder, pega a sua Bíblia, acompanhe comigo. Mateus 11, no verso 28 ao 30, que diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. O 30 agora diz assim: Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mais uma vez o 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu meditando sobre essa passagem de Mateus, o Senhor me remeteu lá para João no capítulo 4, aonde João nos conta a história de uma mulher, a mulher samaritana. E essa mulher, um dia, por volta do meio-dia, como vocês todos já conhecem a história, ela sai da sua casa para buscar água. E talvez você possa estar pensando que a sede dela era tamanha e ela não aguentou esperar o cair da tarde para ir buscar água. Todos sabem que naquela região o sol, nesse horário, é muito forte, é causticante. Então ela saiu esse horário para buscar água. Ela podia ter esperado o cair da tarde, mas ela não podia esperar o cair da tarde. Ela foi aquele horário porque era um horário onde ela ia encontrar menos pessoas nas ruas, onde ela ia ser menos julgada, onde ela ia ser menos zombada. E eu parece que posso imaginar aquela mulher fechando os olhos contra o sol, arrastando os seus pés, levantando poeira por onde ela passava. Eu posso imaginar ela com o seu semblante meio baixo, para não ter que fitar os olhos de alguém que porventura ela encontrasse pelas ruas. E ela segue para o poço para buscar água. E eu parece que imagino ela de longe avistando um homem sentado na beira do poço. E ela fala: poxa vida, eu não queria encontrar ninguém, eu acho que eu vou voltar para casa. Mas ela fala: já andei tanto até aqui, mais uma vez ser zombada, mais outra vez ser chateada, eu vou até o poço dessa mesma forma. E ela se aproxima do poço e parece que eu posso imaginá-la, ela querendo tirar água sem fazer algum barulho para que não fosse notada. Mas alguém estava lá. E esse alguém dirigiu a palavra para ela e pediu que ela o desse de beber. E ela fala: sendo tu um homem tão refinado, um judeu, pede águas a uma samaritana? E ele fala para ela. Ali o Senhor estabelece um diálogo com a mulher samaritana. E ele fala para ela: ah, mulher, se tu soubesses quem te pedes água. E ali eles começaram a conversar. E ela começou a prestar atenção em Jesus. Talvez ela nunca esteve diante de uma pessoa tão carinhosa. Talvez ela nunca esteve diante de uma pessoa que a olhassem com tanto respeito. Talvez ela nunca esteve diante de um homem que olhasse para ela e visse a alma dela. Ela estava acostumada a ser ridicularizada, ela já tinha enfrentado tantos preconceitos, ela já tinha enfrentado o preconceito da
humilhação, por ela ser mulher. Além dela ser mulher, ela era uma samaritana. Além dela ser mulher, uma samaritana, ela era considerada uma mulher sem escrúpulos. Uma mulher que já havia tido 5 maridos e aquele que ela vivia não era o marido dela. E as pessoas todas olhavam para ela e tratavam ela como essa mulher. Uma mulher sem propósitos. Uma mulher cheia de vida, mas uma vida fútil, uma vida sem uma direção. As pessoas olhavam para ela assim. Mas quando Cristo olhou para ela, Cristo olhou diferente para aquela mulher. Cristo respeitou ela. Cristo olhou para ela e não viu aquela mulher de 5 homens, não viu aquela mulher sem escrúpulos. O Senhor viu ali um potencial de salvação. Jesus olhou para ela e viu nela uma grande obra na terra dela em Samaria. Então o Senhor começou a curar aquela mulher. E a primeira coisa que o Senhor fala, depois que Ele estabelece uma conversa com ela, o Senhor pergunta sobre o marido dela. O Senhor pede para que ela vá e traga o marido dela. E ela fala para o Senhor, eu penso que neste momento ela falou, meu Deus, eu nunca encontrei alguém que me olhasse como este homem me olhou. Eu nunca encontrei alguém que me respeitasse como este homem me respeitou. Eu nunca encontrei alguém em que tivesse tanta ternura no olhar. E agora ele me pede justo isso, ele me pede o meu erro, ele me pede o meu pecado. E ela fala para Jesus, eu não tenho marido. E Jesus fala para ela, disseste bem, porque já tiveste 5 e o que tem não é seu. Mas Jesus olhava para aquela mulher, Ele não esperava a perfeição dela. Assim como Jesus olha para mim e para você e Ele não espera a perfeição. Ele olhou para ela e Ele não estava esperando perfeição nela. Ele estava esperando exatamente o que ela deu para o Senhor naquele momento. Honestidade. Ela abriu para o Senhor quem ela era. Ela falou para o Senhor, naquele momento caiu as máscaras daquela mulher. Naquele momento, ela abriu as portas do pecado dela, cheio de telhas de aranha, cheio de infelicidade. Ela vivia uma vida escondida, escondida atrás da futilidade, escondida atrás da busca de prazeres. Ela vivia uma vida triste, uma vida sem propósitos. Mas quando ela encontrou Jesus, a bondade do nosso Deus, a misericórdia do nosso Deus provocou nela uma reação. E ela deixou que viesse para fora a verdadeira identidade daquela mulher. Não importava o horário, não importava quem tivesse ali perto mais. Ela olhou para aquele homem e viu nele algo diferente. Aí ela fala para ele, vejo que tu és profeta. Aí ela fala, onde está Deus? O meu povo diz que Deus está no monte. Vocês, judeus, diz que Deus está em Jerusalém. Aonde está Deus? Essa era a pergunta que o Senhor queria ouvir daquela mulher. Porque Ele pôde se revelar a ela como o Messias, como o Senhor que podia trocar aquela vida cheia de futilidades por uma vida verdadeira. O Senhor olhou para ela e trocou toda a vida daquela mulher, todo o cansaço, toda a opressão, toda a miséria que aquela mulher vivia. O Senhor trocou. O Senhor olhou dentro do coração dela e viu o que ela podia trazer, o que ela podia ser a hora que ela vivesse, quem ela era. E o Senhor disse para ela então que ela trouxesse o seu marido e, como eu já falei, ela disse que não tinha. E ela descobriu ali que Jesus era o Messias. Preste atenção, o Senhor podia ter se revelado
aos grandes homens da época. O Senhor podia ter ido aos governadores da época e se revelado como Messias. O Senhor podia ter subido num palco em Samaria e se revelado como o Messias, como o Jesus, como o rei que eles esperavam. Mas o Senhor escolheu uma mulher de vida dúbia. O Senhor escolheu uma mulher que a sociedade não dava nada por ela. O Senhor escolheu uma mulher que arrastava os seus pés de cansada. O Senhor escolheu uma mulher que os seus ombros estavam curvados, não por causa do cântaro que ela carregava, mas por causa da vida, do fardo, do jugo que era colocado sobre os seus ombros. E essa mulher foi e começou, as pessoas que ela enxergava pelo caminho, as primeiras pessoas, parece que eu imagino aquela mulher, as primeiras pessoas que ela enxergava, ela abraçava e falava assim: eu conheci o Mestre, Ele revelou toda a minha vida, Ele sabe quem eu sou, quem eu fui. E ela começou a ir de pessoa em pessoa, de cidade em cidade, começou a ir ali em todos os lugares, transmitir as boas novas que ela havia recebido. Mas quando nós lemos o texto de João, capítulo 4, nós passamos desapercebido por uma frase que tem ali. O Senhor fez questão de deixar registrado ali que quando ela sai para a cidade para divulgar a todos o que ela tinha conhecido, para divulgar a todos a respeito da transformação que havia acontecido na vida dela, o Senhor fez questão de deixar registrado que ela deixou o cântaro para trás. E eu quero agora fazer um link, uma relação com o primeiro versículo, capítulo que eu li de Mateus, que eu falei, que o Senhor fala: lançai sobre mim o vosso cansaço, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor, naquele momento, Ele trocou o jugo daquela mulher. Naquele momento, o Senhor trocou o fardo daquela mulher pela vida que o Senhor podia proporcionar para ela. Ela não precisava mais viver uma vida de aparências, uma vida de canseira, uma vida de fuga. Ela não precisava mais arrastar os seus pés para ir buscar água ao meio-dia. Porque agora ela encontrou um homem que trocou o fardo pesado, o jugo pesado, por um fardo leve, por um jugo leve, por uma outra realidade de vida. E hoje eu quero falar para você que o Cristo que nós pregamos, eu não quero pregar para você religião, eu não quero pregar para você igreja, eu quero que você conheça Jesus Cristo de Nazaré, aquele que mudou toda a história, aquele que se preocupa com você na sua essência, com quem você é. O Senhor, para o Senhor você não pode mais usar máscaras, para Ele você não pode mais viver essa vida dúbia. Ele conhece realmente quem você é e sabe qual é a proposta dEle para você hoje? Que você olhe para Ele e que você abra, que você rasgue o seu coração e confesse para o Senhor quem você é. Diga para o Senhor os teus pecados, conte para Ele as tuas lamúrias, conte para Ele os teus fracassos, os teus erros, conte para Ele os teus desacertos, conte para Ele quantas vezes você amou e não foi amada, quantas vezes você investiu em alguém e não foi investida, conte para Ele quantas vezes você não teve retorno daquilo que você deu, aquilo que você deu o teu melhor. Abra o teu coração para o Senhor e Ele vai trocar o teu fardo pesado, Ele vai trocar o teu jugo por um fardo leve, Ele vai trocar a tua realidade de vida. A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Jesus Cristo que nós amamos e que pode transformar toda a sua situação. Ele não quer saber o que você tem para oferecer, Ele quer saber quem você é. Ele não quer saber da tua perfeição, porque Ele não espera que você seja perfeito, Ele não espera que você nunca tenha errado.
A Bíblia diz que o Senhor não veio para os sãos. A Bíblia diz que o Senhor não veio para aqueles que não precisam de ajuda. Ele veio realmente para os doentes. Ele veio realmente para aqueles que precisam de ajuda. O Senhor veio para nós, nós que somos passíveis de erro. E nesta tarde eu quero convidar você, olhe para dentro de você. O Senhor está aí dentro de você. Reconheça as tuas falhas, reconheça os teus erros, reconheça os teus fracassos diante dele. Seja honesta diante do teu Criador, seja honesto diante do teu Criador. E ele vai trocar essa tua vida por uma nova realidade de vida. O Senhor vai fazer de você alguém de respeito, alguém de sucesso, alguém que as pessoas vão olhar e vão falar: há alguma coisa de diferente naquela pessoa. Não porque você vai deixar de errar, ou não porque você vai ser a pessoa mais certinha do mundo, é porque agora você tem algo diferente. Jesus Cristo de Nazaré faz parte da sua vida. E o que é mais bonito é que aquela mulher foi a primeira missionária em Samaria. Muitos anos mais tarde, os discípulos estabeleceram lá suas igrejas, estabeleceram lá seus pontos de evangelização, mas a primeira mulher a mencionar o nome de Jesus Cristo de Nazaré em Samaria foi uma ex-prostituta, foi uma ex-mulher da vida, foi uma ex-mulher que não tinha nada para oferecer. Muito pelo contrário, era uma mulher que fugia, era uma mulher que servia de escória, todo mundo tirava sarro, todo mundo debochava da cara dela, mas ela foi a pessoa que o Senhor achou graça para usar em Samaria. Não esqueça do que a pastora Elisa trouxe para você essa tarde. O Senhor não espera de você perfeição. O Senhor espera de você honestidade. Seja honesto para o Senhor e Ele vai fazer de você um grande instrumento. Como diz a palavra, como flechas nas mãos do valente. É isso que o Senhor vai fazer de você. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, neste momento, em nome de Jesus, eu quero interceder, Senhor, por todos aqueles que essa palavra achou guarida no coração. Que a tua mão, Senhor, esteja alcançando. Que o seu olhar, ó Pai, esteja, Senhor, sendo direcionado para estas pessoas. E que eles realmente consigam abrir o coração e ser honestos para o Senhor. Para que o Senhor mude a realidade de vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.